Nas últimas semanas a gente tem conversado um pouquinho sobre metanoia, arrependimento, arrependam-se. Quando a palavra de Deus fala arrependam-se, a palavra no original grego é metanoia, mudança de mente. Mudança de mente, metanoia, uma expansão da nossa mente. Quando a nossa mente começa a perceber o agir e o mover de Deus, quando nós começamos a entender, quando nós começamos a ver o agir de Deus nas nossas vidas, nós começamos a ter uma metanoia, uma expansão da nossa mente. Então toda vez que você vê a palavra arrependam-se ou arrependimento na Bíblia, a Bíblia está nos chamando para uma mudança de mente, uma mudança na maneira que nós pensamos. Amém? Quando nossa mente vai sendo transformada, nós começamos a entender, nós começamos a viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Queridos, um princípio básico da palavra de Deus para os nossos tempos é que a nossa luta ela não é contra sangue e carne, nossa luta é contra principados e potestades nos lugares celestiais. Nós precisamos entender, queridos, e ter uma metanoia, uma mudança de mente, para nós começarmos a ver as coisas da maneira que Deus vê. Quando a Bíblia fala arrependam-se ou tem uma metanoia, uma mudança de mente, é para quê? Para que nós possamos, e eu e você possamos ter a possibilidade de ver as coisas como Deus vê. Então nós precisamos de um arrependimento, queridos, de uma mudança de mente. Nós precisamos nos arrepender para quê? Para eu e você começarmos a enxergar as situações ao nosso redor da maneira que Deus enxerga, da maneira que Deus vê. E um dos princípios do Novo Testamento é que a nossa luta não é contra sangue e carne. Nossa luta não é contra pessoas, queridos. Nós precisamos renovar a nossa mente, mudar a nossa mente e perceber que a minha e a sua luta não são contra pessoas. A nossa ira, a nossa indignação, a nossa incompreensão, ela não pode ser focada em pessoas. Amém? Então a tua luta não é contra o teu chefe. A tua luta não é contra o teu cônjuge. A tua luta não é contra a tua sogra. A tua luta é contra principados e potestades nos lugares celestiais. Queridos, e nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ter uma metanoia, nós precisamos mudar nossa mente para começar a enxergar essas coisas. Por quê? Porque senão eu e você gastamos muita energia lutando com pessoas. Nós gastamos muita força lutando contra pessoas. Mas a nossa luta não é contra sangue e carne. Tendo esse princípio em mente, queridos, nós precisamos entender, queridos, que quando eu e você nos encaixamos no propósito de Deus, nós vamos ter uma resistência. Nós vamos sofrer resistências. Nós vamos sofrer ataques. Semana passada nós falamos que o grande propósito de Deus para a terra é o quê? Colonizar a terra com a sua vontade. Vocês lembram de semana passada? Semana passada nós conversamos que o grande plano, ou o plano original de Deus para o ser humano era colonizar a terra com a sua vontade. Deus continua com esse mesmo propósito, que é o quê? Colonizar a terra com a sua vontade. A oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus falou, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Então existe uma vontade de Deus sendo feita nos céus e ela precisa ser estabelecida na terra. E ela vai ser estabelecida na terra como? Através da igreja, através de mim e de você. Então eu e você somos colonizadores. Nós colonizamos a terra com a vontade de Deus. Por exemplo, queridos, você está no seu local de trabalho e alguém te ofende, alguém te machuca, alguém tenta te passar para trás, você libera perdão sobre essa pessoa e você começa a orar por essa pessoa como o Senhor Jesus nos ensinou. Orem por aqueles que vos perseguem. E quando você começa a fazer isso, o que acontece? A vontade de Deus ela está sendo estabelecida naquele local.
E quando a vontade de Deus é estabelecida naquele local, é a manifestação do reino de Deus sobre aquele local. Sim ou não? Então daí a vontade de Deus começa a ser estabelecida naquele local. E nós lembramos que a nossa luta não é contra sangue e carne. Daí você não quer matar o seu colega de trabalho, você não quer matar o seu chefe, você começa a entender que nós temos um propósito. Esse propósito é estabelecer a vontade de Deus onde nós estamos, manifestar o reino de Deus onde eu e você estamos, e com certeza eu e você vamos sofrer resistências, intervenções malignas, tentativa das trevas de tentar nos prender. Queridos, eu li um artigo interessante de um conquistador de nome Hernán Cortés. Ele era um conquistador espanhol que tomou as terras mexicanas, que pertenciam na época ao povo azteca, no século XVI. E queridos, quando ele atracou naquelas terras, eles desceram para guerrear ou conquistar aquelas terras. Hernán Cortés, como um conquistador, sabe o que ele fez? Ele falou: queimem os barcos. Queimem os barcos. Toda a equipe que estava com ele, toda a tropa que estava com ele fez o quê? Queimou os barcos. A partir daquele momento, queridos, eles não tinham mais para onde ir. A única rota de fuga que eles tinham era os barcos. E eles queimaram os barcos. E o que aconteceu? Eles conquistaram. Queridos, eu e você, quando entramos no reino de Deus, queridos, nós precisamos queimar as nossas carroças. Nós precisamos queimar os nossos barcos. Nós não podemos olhar para trás, queridos. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Queridos, eu e você precisamos queimar os barcos. Eliseu, quando foi chamado por Elias, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele estava atrás de uma junta de 12 bois, carregando, mexendo a terra. Elias passa, chama Eliseu. O que Eliseu faz? Desmonta suas carroças, queima suas carroças e faz um churrasco para o povo. O que ele estava falando? Para trás eu não volto, eu sigo você e não volto. Queridos, quando eu e você entramos no reino de Deus e nós começamos a entender que o nosso propósito é colonizar a terra, queridos, nós precisamos queimar os barcos. Nós precisamos entender que para trás nós não voltamos. Nós precisamos entender, queridos. Queridos, certa ocasião, Jesus estava com seus discípulos. Ele falou sobre a ceia, queridos. As pessoas entenderam que ele estava falando sobre canibalismo. Muitos dos discípulos dele os deixou. Jesus olha para os 12 e fala assim: vocês querem ir também? Pode ir. O que Pedro responde? Para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, eu e você não temos mais para onde ir. Jesus balançou o pão e o peixe, querido. Você foi lá atrás de pão e peixe, ele se apaixonou por ele. Agora que você se apaixonou por ele, não tem para onde você ir. Ele te conquistou por uma necessidade tua. Ele ficou balançando pão e peixe assim. Você veio louco para ele pensando que ele ia te dar dinheiro, pensando que ele ia mudar a tua vida, e de repente você olhou nos olhos dele, você se apaixona por ele, agora não tem mais para onde você ir. Eu quero te dizer, queridos, que você precisa estabelecer um princípio na sua vida. Para trás eu não volto. Porque, queridos, quando nós estamos implantando o reino de Deus, queridos, nós vamos sofrer resistências. É muita ingenuidade nossa achar que a gente vai fazer a obra de Deus, caminhar com Deus, manifestar o reino de Deus, e nada vai acontecer. Queridos, o inferno inteiro se levanta contra a sua vida. Se nunca ninguém te falou isso, eu vou te falar. O inferno inteiro se levantou contra a sua vida. A partir do momento que você levantou a sua mão e você falou: eu quero esse Jesus, você mudou de time, queridos. Você se tornou um traidor para eles. E quando nós estamos nesse propósito, queridos, de estabelecer o reino de Deus, nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos queimar os barcos, porque quando nós queimamos os barcos, queridos, nós começamos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque não tem mais o que a gente buscar. Nós começamos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque não tem mais o que nós buscarmos. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus.
2 Timóteo 2,4, na King James, fala assim: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Queridos, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos recrutados para uma guerra. E a palavra de Deus é muito clara. Paulo, instruindo seu filho Timóteo, ele fala assim: aquele que foi chamado, envolvido em uma guerra, ele não pode se preocupar com as coisas de civil. Ele tem que se preocupar em agradar aquele que o convocou. Quem que convocou a eu e você? Cristo Jesus. Nós fomos convocados por Jesus para uma guerra. Nós esquecemos a nossa velha vida e nós começamos a viver uma nova vida. E nós começamos a manifestar o reino de Deus sobre a terra. Queridos, mas vai haver resistência. Vai haver resistência. E eu quero falar um pouquinho hoje, queridos, sobre a vida de Neemias e mostrar na Bíblia algumas das resistências que as trevas nos colocam, queridos. Sempre lembrando que a nossa luta não é contra sangue e carne. O Velho Testamento, queridos, era uma sombra daquilo que ia acontecer. Então, quando nós olhamos Neemias lutando com pessoas, nós entendemos que isso é uma sombra das coisas que iam acontecer. Quando eu e você estamos reedificando os muros, queridos, muros que foram derrubados através da religiosidade, muros que foram derrubados através do tradicionalismo, muros que foram derrubados através de costumes humanos, e nós estamos reedificando muros novamente, como Neemias fez, queridos, nós vamos sofrer resistências, mas pode ter certeza, queridos, que a vitória já é nossa. Amém? Abram comigo então em Neemias 1, do 1 ao 4. Neemias 1, do 1 ao 4. Amém? A palavra de Deus fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Sussã, veio Anania, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derrubados, e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O povo de Jerusalém foi levado em exílio, alguns escaparam, estavam em Jerusalém. E o que aconteceu? Os muros de Jerusalém, suas portas foram queimadas, os muros de Jerusalém estavam derrubados. Neemias estava trabalhando para um rei, e ele pergunta para esse amigo dele que chegou: como está Jerusalém? E as notícias é que Jerusalém estão com seus muros caídos, suas portas queimadas, e aqueles que estão vivendo lá estão vivendo em miséria. Quando Neemias ouve isso, ele entra em extrema angústia. Queridos, todo o chamado de Deus para as nossas vidas, ele se inicia em uma angústia. Todo o chamado de Deus, ele nasce da angústia, queridos. Todo chamado de Deus é quando você vê uma notícia ruim, você vê algo acontecendo, aquilo te gera uma angústia que vai te levar a orar e jejuar por aquela situação. Queridos, todo chamado de Deus, ele nasce em uma angústia de trazer libertação para as pessoas, em uma angústia em que haja transformação, em uma angústia que haja mudança. Neemias se sentou e chorou, queridos. Só que interessante que Neemias senta e chora, e ele não senta e chora por as suas necessidades. Neemias senta e chora por a necessidade de um povo. Neemias senta e chora por um clamor pela sua cidade. Neemias não estava chorando pelas suas coisas, porque aparentemente Neemias vivia bem, queridos. Neemias vivia bem, mas ele senta e chora por necessidades que não são suas, queridos.
Queridos, todas as vezes que nós temos uma visão, queridos, nós ouvimos uma notícia, aquilo mexe com a gente, aquilo tira a nossa paz, queridos. É porque Deus está nos chamando para orar por essa situação, orar, jejuar, chorar por essa situação. Deus procura a voz do ser humano que levante clamor para que haja transformação, queridos. Quando você vê um povo vivendo através de religiosidade, você vê um povo vivendo preso por mentiras do diabo, isso gera uma indignação. Para quê? Para que você ore, para que você chore. Pessoas que têm chamado para trazer cura física para pessoas, ele não pode ver uma pessoa doente. Por quê? Porque aquilo gera um incômodo dentro dele. E esse incômodo vai gerar uma angústia, que vai gerar choro, lamento diante de Deus, intercessão, palavras proféticas. Você consegue entender? Estou conseguindo explicar? Você está me entendendo? Então todo chamado de Deus, ele nasce de uma angústia, queridos. E eu quero te dizer uma coisa: quem tem a visão tem o chamado. Repita assim comigo: quem tem a visão tem o chamado. Sabe por quê, queridos? Senão você vai falar que tudo é para o pastor fazer. Quem tem a visão tem o chamado. Há uma semana e meia, duas, um rapaz aqui da igreja falou para mim: nossa, pastor, como está calor lá na igreja. Daí depois ele falou para mim: o pastor vive falando, quem tem a visão tem o chamado. Pastor, compra lá os ventiladores que eu vou abençoar a igreja com os ventiladores. Quem tem a visão tem o chamado. Nós compramos já 4 ventiladores, semana que vem vai estar mais fresquinho aqui para nós. Glória a Deus. Mas você consegue entender, queridos? Quem tem a visão tem o chamado. De repente você olha e fala: pastor, olha a bagunça que está aquele estacionamento, por que o pastor não arruma? Querido, se você viu, você tem o chamado para arrumar. A igreja não é do pastor. Quando Neemias olha aquela visão, ele olha a situação de Jerusalém, ele se posiciona e fala: eu vou trazer transformação para essa situação que Deus tem me mostrado. Sabe por quê, queridos? Porque senão eu começo a colocar o peso daquilo que Deus me chamou sobre a vida dos outros. E isso acontece muito na igreja. Queridos, Deus me chamou para expulsar demônio. O que eu mais faço na igreja é expulsar demônio. Agora imagine se eu ficasse falando assim: vocês não são crentes, vocês não expulsam demônio, vocês não expulsam demônio. Vocês... Queridos, quem que Deus chamou para expulsar demônio? Eu. Assim vale para todas as áreas. Aquele que é chamado para oração, é chamado para oração. E ele não pode cobrar os outros que eles não... Você está entendendo? Porque é uma unção especial sobre o intercessor. Todos devem orar sim, queridos. Todos devem orar. Mas aqueles que têm o chamado de oração, eles vão orar muito mais do que você. Você pode ter certeza. Eu conheço pessoas, queridos, que oram muito. Eu olho: meu Deus. E se eu ficar me comparando, eu me sinto mal. Falo: nossa, eu não oro tanto que esses caras oram. Queridos, mas existem chamados específicos. Você consegue entender? Eu não estou falando que não é para você orar. Eu estou falando que existem pessoas que têm um chamado específico para oração. Porque eles viram uma necessidade na igreja da oração. E é um dos chamados mais dignos que nós temos na igreja. Porque aqueles que... O ministério de oração, ele nunca aparece, queridos. Ele sempre está nos bastidores. Só que as coisas não funcionam na igreja sem o ministério de oração. Vocês estão conseguindo me entender? Quem tem a visão tem o chamado. Repita de novo: quem tem a visão tem o chamado. Você guardar isso no teu coração, porque senão você vai ficar querendo que eu faça tudo. Vamos resumir um pouquinho Neemias, queridos. Resumo de Neemias ali. Neemias, depois ele tem essa visão, ele consegue o favor do rei. O rei olha para Neemias e fala: por que te caiu o semblante? Ele não poderia atender o rei triste, mas ele tinha o favor do rei. E ele conseguiu o favor do rei. Ele é enviado para Jerusalém no capítulo 2. Todo chamado de Deus, ele precisa de um envio. O rei envia ele. Queridos, todo chamado de Deus, ele precisa de um envio. Precisa de um envio, precisa ser enviado. Sempre quando me falam: fulano de tal é pastor, a primeira coisa que eu pergunto: quem ordenou ele? Quem que é o pastor antes dele que ordenou ele? Quem que é o apóstolo antes dele que ordenou ele? Por quê? Porque toda visão de Deus, ou todo chamado de Deus, ele precisa de um envio. Ok? Todo chamado de Deus, ele precisa de um envio. Nós estamos aqui hoje fazendo a comunhão cristã Shalom de Vitimarsum, porque nós temos um envio.
Ok? Neemias estrutura a equipe e anima o povo. No capítulo 2 ele mostra a visão ali, ele começa a estruturar. No capítulo 3 vemos Neemias estabelecendo as diretrizes de trabalho, ele separando ali, arrumando, ele formando as equipes. E agora vai comigo lá no capítulo 4, queridos. No capítulo 4 nós vamos encontrar as resistências, queridos. Depois leia o livro de Neemias, você vai ver conceitos de liderança impressionantes sobre a vida de Neemias. Neemias, vamos ler Neemias 4, do 1 ao 3. Neemias 4, do 1 ao 3. Tendo ouvido Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: preste atenção, que fazes esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo em um só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará um muro de pedras. Queridos, eles sofrem 5 ataques. 5 ataques, 5 questionamentos. 5 questionamentos. O que farão esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo em um só dia? Renascerão acaso do monte de pedras que foram queimadas? Estavam eles Tobias, o amonita, que disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Então eles estavam enviados, eles estavam em cima de um chamado de Deus, restaurando o muro de Jerusalém, e se levanta alguns homens e começam a questionar. E o primeiro ataque, queridos, o primeiro ataque que eles sofrem é na sua identidade. A pergunta é: o que fazem esses fracos judeus? O primeiro ataque, queridos, é sempre na identidade. A primeira pergunta que é levantada: o que farão esses fracos judeus? O que essas pessoas fracas pensam que estão fazendo? Quando Jesus estava no deserto, a primeira coisa que Satanás falou foi o quê? Se for filho de Deus, transforma essa pedra em... Se você for o filho de Deus. Os ataques, queridos, sempre vêm com questionamentos. Foi isso mesmo que Deus disse? Os ataques sempre vêm com questionamentos. O inimigo sempre tenta gerar dúvida em nossa identidade, lembrando das nossas limitações, queridos. O que eles foram falar para os judeus? Quem são esses fracos judeus? Quem que é esse povo fraco que acha que está fazendo alguma coisa? Quem que é esse povo sem expressão que acha que vai edificar um muro? Quem é esse povo fraco que acha que vai fazer uma igreja? Quem é esse povo fraco que acha que está fazendo a obra de Deus? Quem é você para estar fazendo a obra de Deus? Não é essa questão na sua mente sempre? Quem é você para ser digno do amor de Deus? Quem é você? É essa luta que nós temos na nossa mente. São esses os ataques de Satanás e seus demônios na nossa mente. Sempre questionando quem nós somos. Daí quando nós falamos, querido, você não precisa se esforçar pelo amor de Deus, o religioso ele pula, ele fica louco. Como não se esforçar pelo amor de Deus? Nós não precisamos nos esforçar pelo amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo, é a obra de Jesus na cruz. É graça de Deus sobre as nossas vidas. Só que a grande pergunta que sempre fica girando na nossa mente: quem é você? Quem são esses fracos que estão edificando o muro? Você consegue entender?
Você tem essa luta? Sim ou não? Nós precisamos de uma metanoia, queridos. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender a maneira que Deus trabalha. Olha o que Joel, não precisa abrir, queridos, mas olha o jeito, olha o que Joel 3, do 9 ao 14 fala. Queridos, Deus sempre chama um povo simples para a guerra. Joel 3, do 9 ao 14 fala assim: proclamarei isto entre as nações, apregoai uma guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas dos vossos relhos de arado, e lançai das vossas padadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançarei a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus companheiros transbordam, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O que Deus está falando, queridos? Apregoai uma guerra santa, levantai os valentes. Ele está falando: forjem daquilo que vocês têm na mão espadas. Esse povo simples que trabalhava com arado, ele está falando: levante e faça espadas do vosso arado. Era um povo que trabalhava com terra, como nós aqui, queridos. Era um povo simples, e Deus estava falando: se levante, suscite o valente, diga ao fraco: eu sou forte. Deus sempre levantou um povo fraco, queridos, para fazer ele forte, para que a glória seja totalmente dele. Quando Deus escolhe o povo de Israel, queridos, a primeira coisa que Deus fala para eles: se lembrem quem vocês eram, porque eu vou fazer vocês fortes diante das nações, mas lembrem que vocês eram fracos, e eu vou levantar vocês e fazer de vocês um povo forte. E eu quero falar para vocês: levantem-se, diga ao fraco: eu sou forte. Em cima das suas limitações, diga: em Cristo Jesus nós somos fortes. Em Jesus, queridos, nós somos fortes. Quando essas questões vierem, falarem: quem são vocês? Em Jesus nós somos fortes. Quem é esse povo que acha que pode edificar uma igreja? Queridos, em Jesus nós somos fortes. Dos instrumentos de trabalho, queridos, nós formamos espadas. Dos instrumentos de trabalho, aquilo que nós temos na mão, os dons e talentos, como a Deise falou, que Deus já nos deu, nós formamos armas, espadas, nós guerreamos. Diga ao fraco: eu sou forte. E eu digo para cada um de vocês aqui: vocês são fortes. Essas mentiras de Satanás, que tem dizido que nós somos um povo fraco, um povo sem expressão, isso é mentira. Em Cristo Jesus nós somos fortes. Fortes, queridos, fortes. Essa é a nossa identidade. Nós não fizemos por merecer. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Isso é nosso, nós recebemos, nós entendemos, nós temos uma metanoia, uma mudança de mente. Eu e você não lutamos pela nossa identidade. A nossa identidade foi dada por causa da nossa posição, e a nossa posição foi conquistada por Cristo Jesus. Eu e você estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Essa é a nossa posição, dali flui a nossa identidade. Queridos, eu e você temos um motivo para guerrear. No versículo 14 de Joel fala assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão.
Queridos, existe uma multidão nessa colônia, no Vale da Decisão. Existe uma multidão procurando algo para decidir. Existe uma multidão procurando um caminho, perdidos no Vale da Decisão. O dia do Senhor está próximo, no Vale da Decisão. Existem pessoas presas, acorrentadas, presas nas tradições, presas na religiosidade, presas na sua maneira estúpida de pensar. Presas. Só que eu e você vamos direcionar essas pessoas para a decisão correta. Fomos chamados para isso. Multidões no Vale da Decisão. Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso? Você consegue absorver isso dentro de você? 1 Coríntios 1, 26 e 29 fala assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na sua presença. Irmãos, reparai na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Queridos, se você olhar para mim, para você era sábio na carne? Você tinha algum status social? Você era reconhecido por muitos? Você era famoso? As pessoas procuravam conselho em você? O que a Bíblia está falando? Veja, irmãos, reparem na vossa vocação, no vosso chamado. Não foram muitos de vocês chamados e eram sábios para o mundo. Não foram. Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolheu as coisas desprezíveis, aquelas que ninguém queria, aquelas que todos rejeitavam. Para quê? Para que ninguém se glorie na sua presença. Você consegue entender que para mim, para você não tem motivo de glória? Porque quem nós éramos sem Jesus, queridos? Sem expressão, jogados para o lado, rejeitados. Ou é só o meu histórico que era assim? Tem alguém aqui que era muito famoso aqui e eu não estou? Tem alguém aqui? Tem alguém que hoje, aos olhos do mundo, é muito especial, assim? Ou será que Deus amontoou aqui nessa igreja um monte de desprezíveis, daqueles que ninguém queria ouvir? Do meio desse monte de maluco, queridos, vai haver uma revolução santa. Nós vamos reestabelecer os muros que foram derrubados pelo tradicionalismo, pela religiosidade. Estamos construindo muros, queridos. Deus chama as coisas loucas, as coisas fracas, para sermos totalmente dependentes dEle, da sua graça. Para sermos, eu e você, totalmente dependentes dEle, queridos. Totalmente dependentes. Queridos, quando nós te chamamos para você cuidar de um grupo familiar, entenda, você é totalmente dependente de Deus. Quando você é chamado para fazer qualquer coisa na igreja, entenda, você é totalmente dependente de Deus. Não é pelas tuas forças, não é pelas tuas capacitações, é por aquilo que Jesus fez na cruz. A segunda pergunta é: permite-se-lhe isso? O que ele estava perguntando? Isso é legítimo? Quem deu autoridade para eles fazerem isso? Era isso que eles estavam perguntando. Quem deu autoridade para eles fazerem isso? Quem eles pensam que são para fazer isso? Você não tem autoridade para fazer isso. Era essa a pergunta. A segunda ataque do diabo na nossa mente vai ser falando assim: você não tem autoridade para fazer isso. Primeiro ele vai perguntar quem você é, depois vai falar que você não tem autoridade. Você não tem autoridade para cuidar de pessoas. Você não tem autoridade para trabalhar na igreja. Você não tem autoridade. Quem te permitiu isso?
Fizeram isso com Jesus, queridos. Lá em Mateus 21, do 23 ao 27, fala assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazem essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responder, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Dado era o batismo de João, do céu ou dos homens? E decorrendo entre si, se dissermos dos céus, ele dirá: então por que não acreditam nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. O que aconteceu? Jesus estava ensinando, os religiosos chegaram diante dele e falaram o quê? Com que autoridade você faz isso? Com que autoridade? Quem te deu o direito de fazer isso? Quem deu o direito de vocês a fazer uma igreja? Quem deu esse direito? Era isso que eles estavam perguntando para Jesus. Jesus olha para eles e fala assim: então me diga uma coisa, o batismo de João é dos céus ou dos homens? Eles se reuniram para discutir o que eles iam responder. Se eles respondessem dos céus, Jesus ia falar: então por que vocês não creram? Se eles respondessem dos homens, o povo ia ficar revoltado contra eles, porque o povo considerava João como um profeta. Queridos, mas o religioso sempre vai te indagar: quem te deu autoridade para fazer isso? Você não pode ensinar, você não tem o diploma correto, você não estudou em tal instituição, você não sabe de nada, você não tem autoridade para isso. O religioso sempre vai fazer isso. Sabe o que é religiosidade, queridos? Deixa eu deixar já claro para vocês. Sabe o que é religiosidade? Religiosidade era o que os fariseus viviam. Era o que os fariseus viviam. Queridos, o templo foi reformado por Herodes. O templo foi reformado por Herodes. O templo que Jesus falou: não haverá pedra sobre pedra. Esse templo que foi reformado, ele não continha a Arca da Aliança. Qual que era o utensílio mais importante do tabernáculo? A Arca da Aliança. Por quê? Porque Deus se manifestava na Arca da Aliança. No exílio, a arca se perdeu, queridos. Ninguém sabe para onde a arca foi. Quando eles estavam com aquele templo bonito, que Jesus falou: ó, não vai haver pedra sobre pedra. O que aconteceu? Eles tinham o templo, presta atenção, eles tinham o templo, eles faziam sacrifícios, eles faziam todos os deveres religiosos, eles faziam tudo que a lei dizia para fazer e muito mais. Eles faziam no templo. Só que o que acontece? A arca da presença de Deus já não estava mais no templo. Queridos, essa história que o véu rasgou para que a presença de Deus se manifestasse, a presença de Deus não estava mais no templo. É romântico demais. O véu rasgou e a presença de Deus saiu. Queridos, quando o véu rasgou, Deus estava deflagrando uma religião falsa. Estava falando para os judeus: vocês vivem uma religião falsa. Por quê? Porque a arca já não estava mais no lugar do templo, não estava no lugar correto, não existia arca, o sacerdote não tinha mais acesso a Deus. Por quê? Porque a arca não estava mais lá. E eles viviam uma religião por quê? Eles faziam tudo que era moralmente correto, eles faziam tudo que era certinho, eles faziam tudo segundo a sua religião, só que eles não tinham a presença de Deus. Eles não tinham acesso à presença de Deus. O sacerdote, por mais que entrasse uma vez por ano no Santo dos Santos, a arca não estava mais. Então do que adiantava aquele templo? Do que adiantava os ritos religiosos? Do que adiantava o moralismo? Nada. Era uma vida religiosa. Muitas pessoas, queridos, se dizem cristãos e são extremamente religiosas. Elas não vivem uma comunhão com Deus. Elas não vivem Deus. Pastor, mas eles são tão certinhos. Queridos, moralismo e tradicionalismo humano não tem a ver com comunhão com Deus. Você está conseguindo entender? Dá um sorriso que parece que está tão pesado aqui.
Você está conseguindo me entender? E isso é uma vida religiosa. É uma vida onde você é moralmente correto, você cumpre todos os seus deveres religiosos, só que você não tem comunhão com Deus. Deus já não faz parte da sua vida. Quando Jesus chegava ao reino nos fariseus, era por causa disso, queridos. Eles falavam, faziam os sacrifícios, mas o que adiantava fazer o sacrifício se não tinha presença? Do que adianta a gente ficar se penando, se martirizando, se a gente não tem a presença? Do que adianta a gente viver da nossa tradição se a gente não tem a presença? Os religiosos, queridos, sempre vão querer nos intimidar. Eles sempre vão tentar falar que a gente não pode ensinar. Eles sempre vão tentar falar que você não tem o diploma correto. Eles sempre vão falar que você não é capaz. Terceiro ponto, o que eles perguntam? Sacrificarão? Será que eles vão sacrificar? Será que eles têm comunhão com Deus? Será que eles têm um relacionamento com Deus? Será que eles podem sacrificar? Mas eles são uma seita. O que eles pregam é heresia. Eles pregam heresia naquele lugar. Eles são uma seita, eles não têm comunhão com Deus, eles não têm sacrifício. Eles não têm acesso a Deus, eles são loucos. E eles vão começar a inventar, queridos. Vão falar, não, eles são uma seita, é seita. E quando eu falo eles, queridos, é Satanás e seus demônios atacando a nossa mente, atacando pessoas, usando pessoas. Você consegue entender? É atacando eu e você. Ah, pastor, mas tem pessoas que... Queridos, a nossa luta não é contra sangue e carne. Eu estou falando de resistências que nós vamos ter na nossa caminhada da reedificação dos muros. Você está me entendendo? E Satanás e seus demônios sempre vão falar, você tem comunhão com Deus? Você sacrifica? Você está perto de Deus? Nunca passou isso pela sua cabeça ou passa direto? Você tem comunhão com Deus? Você sacrifica? Olha a vida que você leva, queridos. O nosso acesso a Deus não é através dos nossos sacrifícios. No contexto aqui eles estavam falando sacrificarão para quê? Para dizer que eles não tinham comunhão com Deus. Mas eu e você, nós temos comunhão com Deus. Através de Cristo Jesus. E nós vamos sofrer esses ataques, queridos. Vamos falar que a gente não tem comunhão com Deus. Vamos falar que a gente não sacrifica. Vamos falar que a gente é uma seita, que é heresia. Que o que a gente prega é mentira. Quarta pergunta, trarão cabo da obra em um só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? O que foi a pergunta deles, queridos? Estavam falando da incapacidade, eles estavam falando que eles são incapazes. Vocês acham que eles vão terminar essa obra? Vocês acham que eles vão terminar essa obra em um só dia? Vocês acham que as pedras que foram queimadas, elas vão brotar das cinzas? Você acha que as pedras vão aparecer do nada? Você acha que eles vão ter recursos? Você acha que eles vão conseguir? É isso que eles estavam perguntando. Falta-lhe capacidade. Eles não vão dar conta. Queridos, sempre quando nós falamos, vem participar de um grupo familiar, lidere um grupo familiar, cuide de alguma coisa na igreja, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Mentira de Satanás, queridos. Falando que nós somos incapazes, que nós não podemos, que nós não vamos dar conta. Se nós olharmos nosso contexto de igreja, queridos, será que eles vão dar conta? Será que um povo fraco desse vai conseguir dar conta? Sempre tentando nos impedir de avançar, queridos. Quinto, ele fala assim, ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. O que eles estavam falando? A obra que eles edificarem não tem qualidade. Aquilo que eles fazem não tem qualidade. Vai cair. Eles vão começar e vão parar, vai cair. O diabo sempre vai falar isso para você, você vai começar e você não vai terminar. Você é incapaz, você não consegue, vai cair. Tudo aquilo que você faz não dá certo. Pegou aí? Tudo que você faz não dá certo. Você começa e não termina as coisas. Isso é uma mentira do diabo, queridos.
Para te impedir do quê? De avançar, de construir, de reconstruir os muros. Queridos, é Jesus que edifica a sua igreja. Mateus 16, 18 fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que edifica a igreja? Quem que edifica a igreja? Responde para mim. Quem edifica a igreja? Jesus, queridos. Jesus edifica a igreja e Jesus edifica a sua vida. Você é a igreja. Quem que edifica a sua vida? Jesus, queridos. Quem que te capacita a ser edificado, a crescer, a viver uma vida vitoriosa? É Jesus. É Ele que edifica a sua vida. Sempre quando nos atacam, queridos, atacam o próprio Senhor Jesus. Depois desses ataques, queridos, eles começam a ameaçar. Neemias 4,12 fala assim: quanto aos judeus que habitavam na vizinhança deles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, para detrás dos muros, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, pelas vossas filhos, pelas vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Queridos, nós precisamos vencer o medo, queridos. Depois de tudo, queridos, eles começaram a ameaçar. Neemias separou o povo, distribuiu espadas, deixou o povo pronto para a guerra, chamou os magistrados, chamou o povo, e o que ele falou? Não temais, não tenham medo. E eu quero chamar hoje você, queridos, e falar para você: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo dos planos de Deus para a sua vida. Não tenha medo de empreender. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo. Não tenha medo de desenvolver sua vida profissional. Não tenha medo de empreender, queridos. Não tenha medo de crescer. Não tenha medo. 2 Timóteo 1,7 fala assim: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo que habita em nós não é um espírito de medo, querido. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. O Espírito Santo é um espírito de poder, queridos. Poder fala de possibilidades. Poder de ser sim e poder dizer não. Você tem poder de escolha, poder de decidir. O Espírito Santo em você é um espírito de possibilidades, queridos. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos para as possibilidades de Deus. Quando nós falamos de arrependimento, a transformação de metanoia, porque quando nós temos uma metanoia, uma transformação de mente, nossa mente se expande, queridos, e nós temos todas as possibilidades de Deus a nosso acesso. Você tem toda a criatividade de Deus dentro de você. Você tem todo o poder de empreender. Você tem todo o poder criativo de Deus nas suas mãos. Não tenha medo de usar. Não tenha medo, queridos. A gente fica preso com medo de errar. Nós ficamos presos com medo de tentar. Nós ficamos presos com medo de arriscar. Eu quero te chamar, queridos. Arrisque. Não tenha medo. Pelo amor de Deus, não tenha medo. Queridos, o amor de Deus não é conquistado por força humana. O amor de Deus não é conquistado pela força do nosso braço. Preste atenção, não é conquistado. E o amor de Deus, ele lança fora todo o... Quando eu entendo que Deus me amou, queridos, quando eu entendo que Cristo morreu por mim e por você, quando eu entendo que o amor de Deus está sobre as nossas vidas, queridos, nada é impossível ao que crê.
Não tenha medo. Arranque as cadeias do medo da sua mente. Não tenha medo, queridos. E eu quero te dizer para você não ter medo, porque nós temos um motivo para guerrear. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e casas. E aqui eu quero abrir um parênteses para os homens. Homens, lutem pela sua família. Lutem para vocês terem uma vida devocional. Lutem para vocês serem homens de Deus, para vocês serem exemplos para sua família. Chega de homens bundão. Queridos, eu vejo um monte de homem banana que não tem vida com Deus, que não busca Deus. Queridos, nós precisamos ter o sangue no olho. Nós estamos brigando, nós estamos lutando. E nós lutamos pelos nossos irmãos, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Eu estou aqui lutando pelos meus filhos, pelas minhas filhas, queridos, pelas minhas gerações. Toda vez que eu fecho o meu quarto para orar, eu estou orando por vocês. Tem que ter sangue no olho. A gente fica muito passivo para as batalhas. E daí a gente fica brigando um com o outro, falando sobre certo e errado. Você sabia que Jesus nunca falou sobre certo e errado? O que ele falou era: permaneçam. E permanecer tem que ter sangue no olho. Antes de eu ter um encontro com Deus, com o Espírito Santo, queridos, eu sempre falava que crente se escondia na igreja. Depois que eu fui despertado pelo Espírito Santo, eu aprendi que o crente é o homem de verdade, o que enfrenta a vida, que se levanta, se posiciona, que ora, que abençoa os seus filhos, que se posiciona como homem, que é homem só de uma só esposa. E para ser homem de uma só esposa tem que ser homem mesmo. Homem de verdade. Nós precisamos nos posicionar, queridos, naquilo que nós acreditamos. Nós precisamos nos posicionar, por quê? Porque nós estamos reedificando muros. Nós estamos implantando o reino de Deus. Nós não estamos brincando de fazer igreja. Não é uma brincadeira. Queridos, arranque o medo do teu coração. Lute, ministre os teus filhos, ministre os teus netos. Abençoe as pessoas. Depois de tudo isso, eles tentam mais um ataque, queridos, e eu quero terminar com esse. Depois de tudo veio o escárnio. Neemias 6, 1 ao 6 fala assim: tendo ouvido Sambalete, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brechas nenhuma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalete e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos na aldeia do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Enviou-lhes mensageiro dizendo: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Queridos, o que eles estavam tentando fazer com Neemias? O distrair. O vale de Ono, querido, Ono fala de vigoroso, de forte. O inimigo sempre vai tentar tirar você da sua posição. Ele sempre vai tentar te distrair, falar: desce aqui para conversar comigo. Eu e você estamos assentados em lugares celestiais. O que os inimigos de Neemias queriam falar? Desce aqui para o vale, vem aqui para o vale para nós conversar aqui por baixo. Queridos, o diabo não pode tirar dos lugares, não pode negar a sua posição nos lugares celestiais. Ele não pode, é sua, é teu. Você ganhou, você recebeu, você está sentado com Cristo. O que ele faz? Ele fala: desce daqui, vamos lutar a guerra aqui embaixo. Queridos, quando nós descemos para a carne, queridos, quando nós descemos, nós nos iramos, nós começamos a brigar com pessoas, nós começamos a perder. Por quê? Porque nós saímos dos lugares celestiais e começamos a guerrear nos
vales. Começou a guerrear no vale e perdeu, queridos. Começamos a brigar com pessoas, nós perdemos. Com pessoas nós perdemos. O que eles estavam querendo fazer com Neemias? O distrair. Queridos, nós lançamos fora o medo, nós vencemos todas as etapas. O diabo vai começar a lançar distrações para nós. Fala, vem cá, vamos conversar. Para que brigar, né? Vamos conversar. Ele viu que ele perdeu, ele começa a tentar dialogar. Eva caiu conversando com a serpente, queridos. Não converse com o diabo. Não fique sentado na tua cama discutindo com o demônio. Ah, pastor, mas eu não discuto com o demônio. Você quer ver como você discute? Você senta lá na beira da tua cama, às vezes triste, e você começa a pensar, poxa, eu não presto mesmo, né? Poxa, cara, minha esposa, se não fosse minha esposa, eu estava muito à frente. Minha esposa só me atrasa de vida, não sei por que eu casei com ela. O que você está fazendo, querido? Você está conversando com o diabo. Você está falando as ideias que ele vai lançando na sua mente. E você fica lá, puxa, olha a vida que eu tenho, que desgraça de vida, né? Ah, se eu fosse como o seu José. Ah, se eu fosse assim. Ah, se eu fosse assado. E fica se lamentando da vida que você tem. Distração, queridos. Perca de tempo. Ah, aquela igreja lá, aquele pastor, muito chato. Perca de tempo, queridos. É se assentar com demônios, queridos. É descer para o vale. E o vale de Ono, a palavra é vigoroso. O diabo quer te levar para o campo onde ele é forte, onde ele é vigoroso. E sabe onde que é o campo que ele é forte, vigoroso? Muitas vezes é o teu passado. Onde ele te prende e fica te falando do teu passado. Ali ele é poderoso, queridos. Você, em vez de viver o presente de Deus, que é o teu presente, planejar o teu futuro, você vai lá no vale de Ono e fica discutindo com o cão. E ele fica lembrando do teu passado, falando do teu passado, daquilo que você fez. E você esquece que você está reedificando muros. Que você está implantando o reino de Deus sobre a face da terra. Não desça aos vales, queridos. Nosso local é nos montes. Nosso local é nos montes, queridos. Nosso local é assentado com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Você recebe essa palavra, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Eu quero declarar sobre a sua vida, você vai vencer, queridos. Eu e você estamos edificando muros, queridos. Como igreja, isso é uma palavra profética para nós aqui. Como igreja, nós estamos reedificando muros, queridos. Eu e você estamos reedificando muros. Eu e você estamos reedificando muros. Eu e você estamos reestabelecendo propósitos. Eu e você estamos direcionando. Eu e você estamos fazendo convergir as coisas para Cristo novamente. Creia nisso. Primeira pergunta que vem é a primeira que eu fiz para vocês. Quem eu sou, pastor? Você é o escolhido de Deus. Você é aquele que Deus escolheu para essa obra. Você é quem Deus escolheu para esse tempo. Você é aquele que Deus capacitou para viver isso agora. Vamos orar? Quero te convidar a se colocar.